Eu vou tentar me ater, eu acho que já fui contemplado por muitas falas, já teve uma mesa que passou aqui, não quero ser repetitivo, e vou tentar me ater aos pontos centrais, alguns pontos que eu acho que surgiram no debate, que vale a gente trazer para a discussão. E, primeiramente, eu queria começar falando que a gente participou, nós fomos convidados a participar de uma mesa tripartite que discutia a regulamentação de trabalho das plataformas no Brasil. E a gente entrou para participar e contribuir com esse grupo de trabalho com uma disposição que é uma posição global da companhia, porque esse debate a gente não faz só aqui no Brasil, a gente faz ele em diversos lugares. E essa proposta e essa visão é muito clara. A Uber tem uma posição clara de apoiar regulamentações de trabalho em plataforma que garantam os pilares da maneira como o trabalho de plataforma funciona hoje, que é o pilar da flexibilidade, da autonomia e da liberdade para os trabalhadores. Liberdade de trabalhar com os aplicativos que eles bem entenderem, liberdade de não ter regras exigindo exclusividade para uma plataforma ou tempo mínimo de permanência numa plataforma, e um mercado e um sistema que foi criado que garante que a livre concorrência entre as plataformas vai conseguir levar produtos e serviços com melhores e menores preços para os consumidores e abrir oportunidades de geração de renda para pessoas em diferentes posições. Aqueles que querem engajar muito tempo na plataforma vão ter oportunidade de fazer isso. Aqueles que querem complementar a renda vão ter capacidade de fazer isso. A gente defende a manutenção desse modelo, mas a gente acredita que é possível combinar a existência, sim, desse modelo com determinadas proteções que garantam acesso a esses trabalhadores a direitos e benefícios que existem para os outros trabalhadores que trabalham em regimes mais tradicionais. A gente acredita na capacidade de criar isso. E foi com esse espírito que a gente entrou no grupo de trabalho para debater. Debatemos por 10 meses e a gente entende que esse debate chega agora no Congresso Nacional. E ele se estende de um grupo tripartite para toda a sociedade. A nossa disposição de colaborar com o debate é a mesma. A gente vai estar aqui no Congresso sempre que for chamado e a gente quer colaborar e contribuir com esse debate. A gente fez um acordo no grupo tripartite, acho que é importante deixar isso claro. E esse acordo não é um acordo sem custos, o projeto não é um projeto ideal para nós. Ele tem custos, tem um percentual de previdência, que é um percentual alto para o quanto as plataformas ficam da viagem. Os 20% que a gente vai pagar vai exigir que a gente faça reorganizações, então tem um custo, sim, para a empresa, tem custo na garantia de um mínimo, porque a gente está falando aqui de um mínimo que foi discutido e que foi fixado nacionalmente, sendo que tem diferenças muito grandes de custos, de ganhos, de organização dos mercados no Brasil inteiro. Se vocês olharem só os índices de gasolina da ANP, vocês vão ver que os fatores de gasolina variam muito de local para local, os salários variam de local para local, o mercado de trabalho muda, as oportunidades são distintas. Então, foi feito um grande esforço para fazer esse debate, e esse debate é um debate que traz custos para as empresas. Nós podemos reabrir os fatores que organizaram esse acordo? Nós podemos, mas a gente precisa ter clareza que foi feito um equilíbrio por concessões mútuas nesse grupo de trabalho. E se a gente reabrir essa discussão, nós vamos precisar reencontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio partiu de 3 premissas, eu acho que ganhos básicas de custos que estão presentes nisso e que estão colocadas nessa regulamentação. A primeira delas é uma contribuição previdenciária. E aí os valores da Previdência são muito semelhantes ao que são os valores de um trabalhador que trabalha no regime de CLT. A contribuição é basicamente a mesma de início. E isso é um valor significativo, mas o índice é esse. Tem um custo do ganho mínimo, que eu quero entrar em mais detalhe. Sobre o custo de ganho mínimo, eu queria deixar muito claro o que essa regra foi e o que essa regra não foi. Ela foi o seguinte, acho que estava na fala do Diese aqui presente, que é tentar emular a regra do salário mínimo para um mercado que não tem uma obrigação de tempo de disposição e de tempo de trabalho. Um trabalhador de plataforma, a plataforma não sabe se ele vai trabalhar o mês inteiro, se ele vai trabalhar 44 horas na semana, se ele vai complementar renda ou não. Mas a gente precisa, de alguma forma, garantir que no tempo que ele trabalhe, a depender como as ofertas que ele recebe variam conforme as oscilações do mercado, que o ganho que ele faça não esteja abaixo do salário mínimo. E isso foi trabalhado, para a gente conseguir garantir que o ganho mínimo seja o salário mínimo.
Então, foi essa a regra. Não foi tabelamento de preço e não foi fixação de preço de plataforma, até porque esse é um mercado que tem ampla concorrência. Tem milhares de plataformas que atuam e tem outras que podem vir a atuar amanhã. E o que é importante é que a gente tenha uma regra que seja competitivamente neutra para o mercado. Que as mesmas regras que a Uber vá cumprir, qualquer plataforma que queira atuar no Brasil, seja obrigada e garantida a cumprir também. Então, esse foi o pressuposto. E o pressuposto é garantir que o trabalhador ganhe o equivalente líquido a um salário mínimo, com indenizados os custos médios que ele vai ter, e a gente chegar no valor do salário mínimo. E o valor que foi chegado para 44 horas trabalhadas na semana, numa jornada mensal de 176 horas, foi de R$ 5.550. Isso é um valor de piso. Isso é uma garantia de que esse trabalhador que está trabalhando está ganhando o equivalente, não está ganhando abaixo do salário mínimo. Então, essa foi a regra. Não foi uma regra de tabelamento, de determinar quanto que vai custar cada um dos valores da viagem, porque é a competição entre as plataformas que vai permitir que os motoristas, inclusive, continuem ganhando mais. Porque quando tiver rodada da dinâmica, porque teve um show específico, tem uma alta demanda, o preço vai subir. Quando os momentos... já vou indo para a conclusão. Quando a sazonalidade jogar para baixo, a mesma regra vai valer. E assim como a existência do salário mínimo não faz com que as empresas paguem só o salário mínimo, a existência de uma regra de ganho mínimo não vai fazer os valores ficarem no mínimo. O que vai deixar os patamares de ganho dos motoristas, isso vai continuar oscilando, é a competição que vai continuar existindo entre as empresas para conseguir convencer o motorista a trabalhar com ela e não trabalhar com o concorrente e convencer o usuário a pegar a viagem nela e não no concorrente. É esse equilíbrio que vai caber para a competição das plataformas. Então, eu queria... Tem mais 2 minutos. Tem mais 2 minutos? Então, vou entrar mais ainda, porque um dos pontos que o deputado Saulo levantou, se eu salvo o melhor juízo, foi uma pergunta sobre os custos. Como é que faz uma mensuração dos custos? Por que não é em quilômetro, dado que vários custos de transporte são calculados em quilômetros? Isso é verdade para uma série de custos, para alguns não é. Alguns custos você não tem uma determinação. Por exemplo, para gasolina é quilômetro, para depreciação é quilômetro, pneu é. Mas, por exemplo, o uso do celular, IPVA, DPVAT, cabo, nós fizemos uma discussão longa disso. Nós fizemos celular e internet, alimentação, óleo e filtro a quilômetro, no caso. Mas para vários era tempo. E a gente tinha que tomar uma opção. Essa discussão, gente, é uma discussão bizantina, porque tanto faz a metodologia. A questão é a gente entender que a regra que a gente está discutindo é uma regra para garantir o ganho mínimo e não para tabelar o preço. Porque se a gente quiser fazer a metodologia ao inverso, não tem problema. A gente faz a metodologia ao inverso, mas o que essa regra não é uma garantia de que as viagens vão pagar X e Y, porque esse regime é para um regime de monopólio público, de um serviço público que chama táxi. Num regime em que tem várias empresas que operam, é a liberdade que o motorista tem que vai dar o valor das corridas, porque o motorista recusa a viagem que ele não quer fazer. Ele não é obrigado a fazer a viagem. Então, se ele tem o direito de recusar as viagens ruins e escolher as viagens que são boas, ele vai olhar aquela viagem e vai falar, essa viagem não me interessa, essa viagem eu vou recusar, eu vou trabalhar com aquele aplicativo. Essa liberdade a gente está garantindo. E garantir essa liberdade é também não tabelar os preços, porque como é que as empresas vão concorrer se a gente fixar que todo mundo vai ter que pagar igual? E como é que essa conta vai fechar no final do processo? Quando a gente debateu com os trabalhadores, a primeira proposta que veio era uma proposta que fixava o valor do quilômetro e do tempo. E a gente fez a conta, essa proposta dava quase 16, 17 mil reais de ganho mínimo no mês, para quem trabalhar 176 horas. Ora, eu quero que os motoristas ganhem o máximo que eles puderem, mas vocês vão de convir aqui que não é razoável com a realidade brasileira a gente achar que é sustentável no mercado esse patamar de ganho. Então, a gente precisa fazer uma discussão. E para os cálculos de previdência e para os cálculos de salário, porque os cálculos de salário eles são feitos por tempo, o salário mínimo é um salário de 176 horas, ou ele é um salário de hora, ficava mais fácil metodologicamente jogar a metodologia para tempo. Então, isso facilitava a discussão, e, inclusive, não fazia ela ser hiper especial, que só cabe para o motorista. Ela poderia ser um arquétipo, inclusive, para discutir outras formas de trabalho.